Eu vou ser sincero e dizer o seguinte, que eu nunca fui tão fã do Brinquedo Assassino, filme de 1988, e de suas continuações. Na verdade, eu não cheguei a ver todas as continuações e também não vi a série derivada, que já tem aí 2 temporadas e muita gente insiste para eu assistir. Em algum momento eu farei isso, prometo. O fato é que, independente do quanto eu goste do Brinquedo Assassino, desde o final da década de 80 com ele, que a ideia de um boneco macabro no cinema de horror virou uma coisa meio que onipresente em vários subgêneros, né? Todo mundo tenta emplacar de alguma maneira essa iconografia de um boneco sombrio, e a última que conseguiu isso com alguma expressão dentro do gênero certamente foi Annabelle, né? No caso, os filmes de Annabelle derivados de Invocação do Mal. Só que no caso de Annabelle, além dos filmes de modo geral serem péssimos, você também tem essa coisa de ser um brinquedo passivo, né? Que muito mais evoca uma atmosfera macabra ao seu redor do que propriamente tem um papel ativo na história. Pois bem, eu sei que esse tipo de aposta é arriscada, mas eu tenho a impressão de que Megan, essa nova produção da Blumhouse, que já estreou nos Estados Unidos e acaba de estrear nos cinemas brasileiros, vai ser uma espécie de remédio para essa ânsia das pessoas por uma personagem marcante dentro desse séquito aí do filme de brinquedo macabro, e no futuro talvez venha se tornar realmente um ícone do gênero. Mas reparem no que eu tô falando, a personagem. O filme definitivamente fica um pouco atrás e eu vou explicar por quê, ainda que ele tenha sim muitas virtudes. Antes de entrar em detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, deixa o sininho das notificações aí sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E lógico, se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu faço sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Eu estou sempre falando de lançamentos por lá ao longo das semanas. O Megan do título, e é um 3 no lugar do E mesmo, tá? Não é só uma estilização barata do tipo o 7 do Seven ou os 2 Vs do A Bruxa, né? É um filme que parte de uma premissa de ficção científica e, claro, no final das contas ele vai se revelar um filme de terror de boneco macabro, dentro desse séquito que eu citei do filme de brinquedo Assassino. A história gira em torno de uma menina chamada Katie, que é interpretada por uma atriz mirim bem interessante até, chamada Violet McGraw, e depois da morte trágica dos pais num acidente de carro, ela tem que ir morar com a nova tutora dela, que é a tia, vivida pela Alison Williams, a atriz muito mais conhecida pelo Corra, né, em que ela fazia namorada do personagem do Daniel Kaluuya. E a personagem dela aqui, a Gemma, que trabalha numa empresa de alta tecnologia, fazendo bonecos, né, robôs para brincar com crianças, ela não tem absolutamente nenhum tarimbo para criar essa menina. Ela está absolutamente focada no trabalho e mesmo com a boa vontade de fazer daquela casa um ambiente minimamente acolhedor, fica claro que as limitações dela vão além da boa vontade. Eis que no momento de inspiração ela percebe que pode unir o útil ao agradável, investindo todo o que ela pode de tempo e dinheiro ali no trabalho, num protótipo de brinquedo altamente desenvolvido que ela estava tentando produzir em segredo, que pode servir inclusive como uma grande companhia, como uma forma de diminuir essa solidão que a sobrinha está sentindo. Então, basicamente, ela vai desenvolver, né, e evoluir a Megan, que é capaz de fazer inúmeras coisas, entre elas sintonizar e sincronizar com a criança para se tornar não só uma amiga para todas as horas, como também uma protetora voraz, como vai ficar claro ao longo do filme. Apesar dessa ideia ter sido desenvolvida, entre outras pessoas, pelo próprio James Wan, que está aqui como produtor juntamente com o Jason Blum, o mentor aí por trás da Blumhouse, né, um dos maiores gênios em termos de negócio da indústria hoje, quem dirige Megan é o Gerard Johnstone, que na verdade não tem absolutamente nenhuma experiência de peso com o cinema de horror, tem um filme só na carreira dele antes desse daqui, que é o Housebound, e é um diretor muito mais conhecido pelo trabalho dele em televisão, sobretudo em sitcom, e isso de alguma maneira fica claro aqui nesse Megan, quer dizer, é um trabalho que você pode considerar formalmente funcional, ele tem de fato uma decupagem sólida e que cumpre ali a parte dele, localiza bem você nas cenas, tem boas sequências de embate, tem um tino legal para o senso de humor, mas não tem aquele trabalho visualmente inventivo, não tem aquela atmosfera curiosa, não tem aqueles exageros tão interessantes e às vezes tão impactantes de assistir no cinema que o James Wan consegue fazer, mesmo nos filmes mais medíocres da carreira dele, que são poucos. O Megan não faz muito isso,
já que no fim das contas, eu sei, ele só tem meio que uma personagem como fonte de terror, que é essa robô, essa inteligência artificial gradativamente mais inteligente conforme o filme avança, mas ainda que ele só tenha essa personagem a seu favor nesse sentido, eu acho que ele não usa ela com todas as possibilidades que ela dava. Claro que eu acho legal, e eu já esperava isso do filme, na verdade, isso não me surpreendeu nem um pouco, que ele utilize essa questão temática, essa questão mais dramática da premissa, só como uma desculpa para chegar no que de fato interessa a ele. Como, na verdade, a maior parte dos filmes da Blumhouse fazem, né? Quer dizer, você tem aquela, mesmo os melhores, tá? Você tem aquela ideia ali, você tem aquela premissa, aquele tema, no caso aqui tem essa questão da conexão da criança com alguma coisa que acaba substituindo a perda dos pais, algo com o qual ela não consegue lidar ainda, ela não consegue compreender essa dor da perda e, portanto, se agarra com a primeira coisa que aparece e oferece carinho. Isso tá ali no filme, mas está discutido em 3 frases de efeito. Quer dizer, de modo geral, o que interessa ao filme é você ter a Megan em ação. E quando a Megan está em ação, principalmente na segunda metade do filme, em que as coisas começam a acontecer de forma até bem acelerada, o filme tem sim momentos bem divertidos. Tem momentos, inclusive, muito mais engraçados do que qualquer outra coisa. É um filme que, para mim, funciona muito melhor como uma comédia nos momentos em que ele abraça um pouco mais esse absurdo. Por exemplo, a personagem dançando, naquela dancinha de corredor que já viralizou, e também um momento em que ela anda de 4, que é um negócio realmente absolutamente hilário. Mas a melhor delas, na minha opinião, é quando ela canta Titanium, porque é muito inesperado o negócio naquele momento, e funciona muito bem pra personagem, tem uma ironia ali que eu gosto, e talvez seja realmente a minha cena favorita do filme. Eu dei uma gaitada muito grande no cinema, com todo respeito a quem estava perto de mim. E do mesmo modo como ele lida com esse drama de uma maneira meramente funcional, a questão tecnológica em volta aqui, essa crítica, né, muitas aspas, ao fato de você ter uma tecnologia onipresente em toda a casa da personagem, como tudo aquilo ali se volta contra ela, é um negócio que ficou na época do Robocop, né? Assim, do ponto de vista de filosofia, que para na primeira camada e olhe lá, ele não vai longe, nem quer ir longe, repito. Da mesma forma como no drama, ele usa a ficção científica e a premissa tecnológica como uma desculpa absoluta. E isso se reflete muito na maneira como o diretor, né, o Jon Stone, lida com os coadjuvantes. Né? O chefe lá da personagem, que trabalha lá na empresa, né, o grande chefe da empresa, é um absoluto idiota, é uma topeira completa. O cara não fala uma frase sem parecer que ele não entende de absolutamente nada daquela tecnologia toda que ele patrocina ali. É um tipo de caricatura que eu sei que na prática para alguns pode ser considerado um pouco ofensiva, mas que no final das contas tem tudo a ver com o projeto de modo geral. Eu acho que se ele apelasse para algum tipo de realismo ou densidade, né, ou pretenso comentário um pouco mais profundo sobre aquelas questões ali, a coisa ia pro brejo, então ele acaba assumindo isso com praticamente todos os personagens que são completamente unidimensionais. Agora, definitivamente isso não justifica o fato da interpretação da Alison Williams ser tão apática, ela passa o filme inteiro com cara de azia. Certamente é um filme que cumpre bem as ambições bem modestas dele, né? Ele custou pouco mais de 10 milhões de dólares e já passou a marca dos 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, né? Até porque ele tem uma classificação indicativa menor, já que as cenas de terror e cenas de violência são bem contidas, né? 2 ou 3 cenas de violência bem pontuais mesmo, para que o filme seja assistido pelo máximo de gente possível. Tanto é que a essa altura já tem a continuação Megan 2.0 confirmada para 2025, a Universal já divulgou isso, e talvez aí sim a gente vá ver um filme que não só tem uma personagem marcante, não só tem uma ideiazinha B que fica marcada no nicho do cinema de terror, mas consiga ter uma estrutura um pouco mais robusta, um pouco mais ousada, nem que seja na cafonice e na breguice, para que todo o projeto consiga se tornar ele em si memorável também. Por isso então que na minha cotação, Megan fica com 3 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. E se você que está assistindo agora realmente curtiu, comente aqui embaixo o que você achou de Megan, o que você achou da minha opinião sobre o filme. Você concorda, você não concorda? Já assistiu ou não assistiu? Vai assistir ou não vai assistir? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.